Muitas vezes você se depara com coisas que você nunca esperou que você gostaria, ou você nem ligava. Até que um amigo seu, que parece um pinguim com autismo, vem e fala: Ei, mano, assiste Diário de Apotecária, mó bom. E você, como o bom amigo que é, você ignora ele completamente. Chega de enrolação, vamos falar logo do Sherlock Holmes chinês. Mal, mal, precisamos curar o paciente. 现违规异常，了解详情 Pra dar um contexto, esse anime ele não se passa no Japão antigo, e sim na China antiga, pra ser mais preciso na dinastia Tang, até onde minhas pesquisas me levaram, ou seja, a página 2 do Google. O anime não é muito historicamente acurado. Por exemplo, um ótimo exemplo seria o mito da Mãe Real, que foi a pessoa que deu início ao clã Khan e deu início à linhagem do imperador, ou seja, a pessoa que fundou a nação da China. E até onde eu procurei ver que esse mito não existe na vida real. Deve ter se inspirado em alguma lenda chinesa, mas eu não consegui achar qual. My bad, sou burro. E também existem afrodisíacos no anime. Meio que não existe um remédio ou um doce, seja lá o que for, que você come e você fica instantaneamente com tesão. とりあえず効力は分かった。ってどういうことなの？どうと言われましても大丈夫ですミスリード E isso dependendo da potência, seu nariz sangra, tá ligado? Isso meio que não existe. E além disso, a gente meio que tá na China antiga imperial, então existe uma realeza. E se tem uma coisa que acontece dentro da realeza, é uma pessoa tentar envenenar a outra. E diante disso, eles usam porcelana de prata. 皿は毒に反応しやすい銀製のものに変えた方がよろしいかと思います Na teoria, seria porque reage aos venenos, só que isso meio que é um mito, que até onde eu vi meio que só reage a cianeto, então não reage a todo tipo de veneno, como o anime dá a entender, sabe? É meio... Então, vendo tudo isso, você percebe que esse anime, ele meio que é uma visão romântica das coisas da época. Bem, eu acho que isso faz sentido, afinal, meio que é um romance. Então, eu acho que tá de boa. Não se engane, não só porque é uma visão mais romântica da época, e também se passar num período mais calmo da China, que foi a dinastia Tang, que não vamos ter problemas da época. Por exemplo, mais pra frente na história, um certo clã tenta se rebelar contra o Império e causar um golpe de Estado. E diante disso, o Imperador simplesmente mata todo mundo do clã, incluindo as crianças. Complicado, hein? Também é dito que o analfabetismo é um problema no país, como é demonstrado no Palácio Interno, já que uma boa parte, tipo, mais da metade das pessoas dentro do próprio palácio não sabem ler e escrever. Então, aí você já começa a pegar que, mesmo que seja algo da época, tem seus problemas ainda da própria época. Até onde eu vi, como eu tinha falado antes, essa foi uma época bem tranquila de se viver, perfeito para um romance de época. Olha daqui. Quando eu me refiro a romance, eu não estou falando do conceito de romance, paixão, ai meu Deus, Edward, Crepúsculo, sei lá, Culpa das Estrelas, não sei. E sim, eu estou falando de romance como um gênero, uma narrativa mais longa, com foco maior na prosa, com uma história mais elaborada e complexa. Um exemplo de um romance seria o Drácula do Bram Stoker, ou o Cortiço, do Aloysio Azevedo, ou quem sabe Duna. A história ela começa quando a Mal Mal, a protagonistinha aqui, ela é sequestrada e vendida pro Palácio Interno. Sim, começamos com um sequestro. Incrível. Mas, Doctor, o que é o Palácio Interno? Nas palavras da própria Mal Mal, é um lugar pra fazer bebês. É basicamente o harém do Imperador, onde se encontram as suas concubinas. Mulheres que são candidatas, se assim eu puder dizer, a se tornarem imperatrizes, caso deem à luz a um menino. E cada uma dessas concubinas faz parte de alguma família nobre. Caso se tornem imperatrizes, podem influenciar até mesmo o próprio imperador. Então, você já começa a ver aí um pouquinho da politicagem do anime. E é nesse cenário de época, trazendo essa abordagem romântica, tanto sobre a China antiga quanto seus personagens, contramas políticas, mistérios para serem resolvidos, que o Sherlock Holmes chinês aqui vai se enfiar. Ok, é um pouquinho difícil de falar sobre o nosso Sherlock Holmes chinês, sobre a Mal Mal, porque ela meio que não tem desenvolvimento de personagem. Ué, como assim? Isso não é ruim? Mais ou menos. Quando é apresentado a nós telespectadores ou leitores, ela é alguém que já tem uma visão de mundo estabelecida e todo um background que nós não vemos. Diferente de outros personagens, onde vemos seu background e visão de mundo serem formados ao longo da história, o Goku iniciando a jornada para procurar as esferas, o Yusuke conhecendo o outro mundo, a Galia tentando encontrar sua identidade em meio ao mundo decadente e por aí vai. Os exemplos são infinitos. Porém, aqui não vemos isso. Isso é muito bom. É muito difícil você escrever um personagem assim. Não é por ela não ter um desenvolvimento, pelo menos aqui no início da história, que ela não se torna uma boa personagem, com suas forças, fraquezas, defeitos e por aí vai. Quando ela é sequestrada e vendida pro Palácio Interno, o plano dela é simplesmente não se destacar, e esperar o contrato dela acabar e meter o pé dali mesmo. Porém, nesse mesmo momento, os filhos das concubinas e as próprias concubinas estão morrendo, e muitos acham que é uma maldição. Afinal, como eu disse, se passa numa época medieval, então
eles não têm tanto conhecimento científico. 自分の子が娘だからとおの子の悪を呪い殺す気だろう。そんなわけないとあなたも分かっているでしょう。シャオリンも同じように苦しんでいるのですから。 Mas a Baobao, ela percebe que na verdade não é maldição coisa nenhuma, provavelmente alguma doença. E a conclusão que ela chega é que eles estão sendo envenenados por chumbo presente na maquiagem. Isso é realmente uma coisa que acontecia, as pessoas usavam maquiagem com base em chumbo, e uma galera morreu fazendo isso. Mesmo falando pra si mesma que não queria se destacar, que queria passar despercebida, em meio a tudo aquilo ela deixa nem que seja uma mensagem de aviso, o que faz ela justamente se destacar e ganhar atenção. O que ela não queria. それでは今日から私の次女になってもらいます。 No caso, ela acaba ganhando a atenção do Jinshi, que é o gerente do Palácio Interno e o homem mais bonito da nação. でしょうか、玉葉様。こちらの方がね。なぜ聞かない？ É sério, esse cara é tão bonito, mas tão bonito, que se ele botasse maquiagem e fosse pro puteiro, o puteiro entraria em falência, porque todas as mulheres iriam querer ficar com ele. É engraçadinho as piadinhas com ele em relação a isso. E também da Lady Gyokuro. Gyokuro? É Gyokuro o nome dela mesmo? Gyokuyo. Ok. E também da Lady Gyokuro, uma das concubinas de alto nível do imperador, fazendo assim ela ascender de uma lavadeira pra uma provadora de venenos. Isso tem uma coisa que a Baobao gosta, é veneno. Esse é um detalhe que muita gente pode achar que apenas é engraçadinho da personagem. KKK, ela gosta de beber veneno. Porém, essa tara, ou fetiche, chame como quiser, é um traço de personalidade dela que denota aquilo que eu falei antes, sobre ela ser uma pessoa bem resolvida, já ter uma visão de mundo estabelecida. Afinal, ela tem uma espécie de sadomasoquismo bem resolvido, se você puder dizer. Muitos dos fetiches que as pessoas têm nascem de traumas dessas pessoas. Toda vez que você chama seu namorado de papai, o fantasma do Freud fica um pouquinho mais forte. Isso denota, além de uma maturidade, uma autoconsciência. Eu faço isso porque eu gosto, porque me dá gozo, porque me dá prazer. E ela faz isso sem receio ou culpa, o que torna tudo ainda mais interessante. A Momol não é uma personagem sensual, mas quando ela toma veneno... Mas quando faz até uma cara de que tá curtindo a parada, sabe? Isso chega a ser meio que de elemento de comédia, um pouco também. Voltando ao assunto da autoconsciência, como eu tinha falado, ela não tem sardas. Na verdade, ela coloca barro seco na cara pra disfarçar como sardas. As palavras dela, uma garota que não é bonita, baixinha, sem curvas e com sardas, não chama atenção. E ela sabe que no mundo onde ela vive, sabe que não é muito bem civilizado, se eu puder dizer assim. E se algum homem qualquer quiser simplesmente puxar ela pro canto, ela não tem muita chance. 毎日乾いた粘土でそばかすの化粧をしていました。なんでそんなことをする？知りたいですか？裏路地に連れ込まれないようにするためです。花町とはいえ女に飢えたやつもいます。金も持たず暴力的で性病持ちも多い。チビで痩せギスの仕込めならそうそう狙われることはないですから。 E meio que isso que acaba acontecendo no dia que ela é sequestrada. Ela é sequestrada porque ela esqueceu de colocar as sardas. Eu lembro que uma amiga uma vez me falou se ela estivesse numa rua sozinha e aparecesse um homem nessa mesma rua, ela sairia dessa rua. Mesmo que o cara não apresentasse maldade, mesmo que o cara não fosse fazer nada com ela, ela sairia mesmo assim. Isso não só demonstra a autoconsciência dela, a noção de onde ela tá, a posição que ela se encontra diante das coisas, mas também demonstra muita inteligência dela em si. E entenda uma coisa, tem uma boa consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor, é um sinal de uma grande inteligência. Eu não tô chamando ela de Sherlock Holmes chinês à toa, não é só porque a história gira em torno de resolver mistérios a cada episódio, também tem isso, mas é porque ela é genuinamente uma personagem muito inteligente, e isso é algo extremamente difícil de descrever. Pensa num bagulho gostoso de assistir. O ritmo dos episódios, a maneira como os casos são solucionados e por aí vai. A parte mais legal é que todas essas pistas são apresentadas a nós telespectadores e se você for inteligente e criar mal, você consegue resolver parte do mistério. Obviamente você não vai conseguir resolver tudo. Alguns dos mistérios eram resolvidos a partir de contextos da época e meio que eu não sou um chinês na era medieval. Então fica meio difícil de entender algumas coisas. Mas o anime ele faz um bom trabalho em explicar tudo direitinho. E cara, pensa num bagulho bom de ver.
Não é forçado. Junto com isso tudo, você vê o raciocínio lógico da própria personagem. E você vê que ela de fato é um gênio. E isso é bastante difícil de escrever, porque nem todo escritor é um gênio. Um exemplo interessante disso é que muitas das vezes existem vários personagens que eles são ditos como os homens mais inteligentes do mundo, as mulheres mais inteligentes do mundo. Essa inteligência toda, por exemplo, em quadrinho, é associada à área da tecnologia. O Tony Stark é um dos homens mais inteligentes do planeta. Por quê? Porque ele sabe construir uma armadura que voa e taca laser. Eu vim com a minha nova armadura de liga de ouro e as novas funções de metralhadora, lança-chamas, lança-granada e lasers que saem dos meus pés e orelhas para ajudar vocês. Maravilha. Na verdade, no momento, a gente tá mais com um problema de fome mesmo. Ah, entendi. Tá, mas muitas das vezes a gente não vê inteligência mesmo sendo... essa inteligência sendo usada em outras áreas. E por aí vai, porque é muito difícil escrever algum personagem assim, tornando tudo muito bom e muito gostoso de se assistir. Eu falei muito gostoso de assistir muitas vezes. Eu falei muito sobre essa história, sobre elementos dela que eu gostei e que de verdade me compraram e me fizeram continuar assistindo. Apesar da história ter uma macro trama que vai se desenvolvendo ao longo dos episódios, eu acho que isso não é tão importante. Também tem a parte do romance. Você tem o romance entre a Mao Mao e o Jinshin. Eu acho que quando a autora tava escrevendo essa história, ela não tava pensando necessariamente numa saga super longa, mas sim em casos episódicos, pra colocar a Mao Mao pra resolver. Como no episódio 2, onde o Jinshin fala sobre um esquadrão que foi enviado pra atacar bárbaros, mas foi envenenado. Então os oficiais começaram a suspeitar que quem envenenou foi a vila que ajudou o esquadrão. Porém, a Mao Mao começa a descrever que nem tudo necessariamente, nem sempre veneno está presente na comida ou no que você come. Por exemplo, eles estavam no acampamento. Certos tipos de madeira que, se forem queimados, podem se tornar veneno. E até mesmo dentro do próprio palácio interno, algumas das plantas que estão ali são venenosas e as pessoas não sabem. Ela faz isso demonstrando que uma das flores presentes no palácio da Lady Yokuyo é venenosa e ela não sabe disso. É bem engraçado como ela tem uma grande sabedoria, sendo uma jovem de 18 anos. Bem, ela tá na Idade Média e considerando que as pessoas vivem dos seus 40, viviam no máximo até os 40, 50 anos, ela já tá com o pé na cova, já é praticamente uma idosa. O bom exemplo disso é o episódio 16, onde um escultor de metal do palácio interno morreu, porém, dos seus 3 filhos, ele não deixou bem claro quem seria o herdeiro. No final, ele deixou de herança a oficina para um, a mobília para outro e um aquário para outro, e falou que eles deveriam fazer uma festa do chá. O que não faz o menor sentido. Mas você vai ver ao longo do episódio que a Mao Mao vai pegar todos esses elementos, mais a própria mensagem do escritor. E conforme ela vai pegando as coisas do cenário e os elementos em si, ela vai resolvendo o mistério. Eu não vou explicar como o mistério foi resolvido. Toda a história vai girar em torno disso. Resolver mistérios enquanto uma trama vai se formar no fundo. E, cara, pensa num negócio gostoso de assistir, velho. Ver a Mao Mao solucionando mistérios ao longo dos episódios é bom demais. E você vê ainda que os mistérios, eles são bem encaixados e eles se conectam com a própria macrotrama, com a trama grande de fundo. Revendo alguns dos episódios agora pra fazer esse roteiro, eu vejo como tudo realmente muito bem encaixado. É sério, eu não duvido que a autora desse mangá seja a própria Mao Mao, que viajou no tempo e escreveu a história sobre ela mesma. Então, meio que fica aqui a recomendação, Diário de uma Apotecária. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria o quê? Deixa eu ver. 10 venenos de baiacu, de 10 venenos de sapos coloridos. Não sei, é um mangá, é um anime bom para um. Eu não sei, é um anime muito bom. Fica aqui a recomendação. Vai embora no meu vídeo.